Estou um tanto atordoado de tantos questionamentos que foram feitos e espero Só coisa fácil. responder. São questões assim, muito complexas. Eu espero que o Luiz tenha mais acúmulo para responder algumas questões do que eu. Assim, eu falei de reforma do ensino médio, falei da reforma do currículo, mas me parece que eu estava falando só para educadores, aqui não tem só educadores, né? Sem entrar no mérito da teorização ou das diferentes concepções de currículo, e assim, bem no senso comum para que todo mundo possa compreender, o currículo nada mais é daquilo que se quer, enquanto formação para os nossos alunos. Né? Dentro do currículo, a gente acrescenta uma série de coisinhas para atingir um determinado objetivo. Que tipo de homem, que tipo de mulher, que tipo de cidadão, que tipo de ser humano que a gente quer formar. É isso, basicamente, numa linguagem bem de senso comum mesmo, o que é currículo. No meu entendimento, a direita, os conservadores, os burgueses, os mercantilistas, todos eles têm uma definição daquilo que eles querem. Todos eles têm uma definição de qual tipo de homem, qual tipo de mulher, qual tipo de cidadão que eles querem. Já nós aqui do outro lado, nós nunca chegamos a um consenso em relação a isso. E aí que no debate do currículo, que é o que eu me propus a fazer aqui, a gente tem perdido espaço. Porque a gente não tem uma definição clara daquilo que nós queremos. Nós já chegamos a um momento da história desse país que nós vislumbrávamos, né, a partir da teoria do Paulo Freire, a partir da teoria da libertação, aquilo que a gente queria enquanto ser humano, enquanto cidadão. Mas isso foi se perdendo ao longo da história. Inclusive, eu fui professor recentemente do Programa de Formação de Professores, o PAFOR, no estado do Pará, para lecionar uma disciplina didática e formação de professores. E lá, no curso, que era de uma universidade pública, eu não encontrei o livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, como conteúdo para debater aquela disciplina. Isso numa universidade pública federal, né, que nos meus tempos de estudante fazia muito essa discussão da teoria freiriana. Então, a gente perde espaço porque nós não temos um consenso sobre esse projeto de currículo. O Enoch fala, por exemplo, das escolas dirigidas pelas OS no seu estado. Além daquele movimento, Todos pela Educação, que eu coloquei, que na verdade não é um movimento mais, ele está institucionalizado, ele tem um conselho executivo, um conselho que pensa, né, essa questão da formação, essa questão da mercantilização, essa questão do espaço do setor privado no orçamento público. Então, tem uma executiva que pensa isso. Mas, para além dessa executiva, tem várias outras instituições que fazem parte desse movimento. E uma delas são as OS. Então, nada mais é do que o privado, né, ganhando espaço dentro daquilo que sempre foi público, ou pelo menos o público que era a sua grande maioria, que é o espaço da formação das nossas crianças e que é o espaço da formação dos professores. Teve uma professora, eu acho que foi a Andréa, que fez a seguinte pergunta: formação docente, como é que fica? Fica com a Fundação Ayrton Senna. É isso. Tá? Fica com a Fundação Ayrton Senna. A Fundação Ayrton Senna, ela está numa parceria com o Ministério da Educação que vai formar os professores para as licenciaturas e vai formar os professores para esse novo ensino médio. Então, por eixo temático, formação docente como fica? Fica na mão dos empresários, fica na mão
da Fundação Ayrton Senna. E eles pensam um tipo, um modelo, uma concepção de educação, eles pensam um perfil de professor que eles querem para esse novo projeto. É simples. É muito simples. O Fundeb pode acabar? Alguém perguntou, acho que foi o Marcelo. Claro que pode. Nem sempre existiu o Fundeb, nem sempre existiu o Fundef. Nem sempre. Se você pegar a história do financiamento da educação pública nesse país, nem sempre houve essa questão da subvinculação e nem sempre houve a questão da própria vinculação. Nós tivemos período da história desse país, e períodos recentes, que não havia vinculação nas constituições de quanto deveria se gastar com a educação, muito menos subvinculação. A subvinculação é um negócio recente da Constituição Federal de 88, basicamente a partir de 90 em diante é que se cria o Fundef e depois se amplia para o Fundeb. Então pode acabar? Na minha compreensão, pode. Pode. Pode mudar a Constituição Federal em relação à questão da vinculação? Claro que pode. Esse é um dos projetos do governo. Não ter recursos vinculados. Eu acredito que pode. Vai acabar? Eu acho que vai depender muito do nosso nível de organização e do nosso nível de pressão. Tá? Tem projetos aí em andamento? Tem. Eu digo assim, agora estava falando, não, mas a reforma, foi a Conceição Holanda, que falou, não, mas a reforma do ensino médio não está mobilizando a sociedade. Claro que não está. E nem vai. Assim como a reforma da Previdência também não movimentou a sociedade. Se nós vivemos num país onde apenas 38% é empregado, e o restante? Como é que mobiliza esse pessoal? Se nem tem trabalho, como é que vai pensar em se aposentar? Mas cabe a nós, educadores, né? Cabe a nós, o sindicato, cabe a nós, as centrais sindicais, tentar barrar isso. É possível barrar a reforma do ensino médio? Eu acredito que não nesse momento. Cadê a moça que perguntou? Foi você, né, André? Eu acredito que não. Mas é possível a gente construir outros modelos, é possível a gente construir outros formatos que minimizem a desgracença, falando que nem o Chicó, esse projeto. Agora a gente tem que fazer o debate. A gente precisa fazer o debate. A gente precisa chamar as centrais sindicais para fazer esse debate educacional. A gente precisa sentar junto com os sindicatos, com as associações de professores e fazer esse debate. Sem esse debate, a gente também não consegue construir alternativas. A gente não consegue construir resistência. Então é isso. Meu muito obrigado por esse espaço. Foi um prazer enorme estar aqui com o Luiz dividindo essa discussão. E espero estar em outro momento com vocês. Obrigado. A parte mais difícil da encomenda não é a primeira parte da fala, tá? A gente vê que a fala foi insuficiente porque as perguntas são mais complexas do que você falou. Eu vou tentar responder na medida do possível, porque alguns temas colocados aqui, eles são dilemas do movimento social e mereceriam um tempo maior do que apresentar uma formulação em 1 minuto, 2 minutos. Eu listei 5 temas para responder, tá? Eu tentei agrupar, talvez não contemple todo mundo. A primeiro, um conjunto de questões sobre o Fundeb. Olha lá. Por que tem um relatório que aumenta a complementação da União no momento que o governo está cortando tudo? É uma contradição. Mas por quê? Porque o governo Bolsonaro não tem uma base de sustentação sólida e não mandou nenhuma proposta para a tramitação. Então, a proposta da Dorinha ela foi sensível às pressões do período anterior. Tem um delay, digamos assim.
ela está desfocada da realidade que a gente está. É bom para nós, porque tensiona o governo. Tá? Então, só para explicar, então, existem contradições. Quem estabelece a pauta do Congresso Nacional é o Centrão. O Centrão apoia o governo, mas não apoia o governo em tudo, e nem de graça. Ok? Tá? Tem que pagar de forma antecipada. Então, quando o mercado financeiro pressiona, ou a Rede Globo, entendeu? A grande mídia pressiona, o Centrão estaria apoiando. A menos que tenha algum interesse específico deles envolvido em sobrevivência política deles. Mas nas pautas que a gente está falando aqui. Então, apesar de ser um desejo do Paulo Guedes a desvinculação, não dá para afirmar que há uma maioria para desvincular nesse momento. Tá? Mas não existe maioria para aprovar 40%, 30%. É uma luta que você vai pautar, né? Mas não tem como passar. Por quê? Porque o discurso da responsabilidade fiscal é muito forte e tem maioria no Congresso Nacional. Tá? Saiu um estudo uma declaração do Ministério da Economia de que os 40% custariam em 10 anos 800 bi uma reforma da Previdência. Nós fizemos na liderança, deu 400, mas 400 é muito. Tá? De impacto, digamos assim, crescente em 10 anos. Né? A assessoria da CONOF lá ficou a 370. Tem a ver com os cenários econômicos que você faz os estudos. Então, primeiro isso. Segundo, é possível que a Câmara aprove um acréscimo, um crescimento para 15% ou 20%? Pela essa fragilidade, essa desorganização da base do governo. É uma emenda constitucional, certo? Então, se coincidir com uma crise no momento de aprovação, é possível. Hoje eu diria que não aprova. No máximo passaria 15%. Mas eu não posso dizer para você em que momento o Bolsonaro vai estar quando isso for para o plenário, no ano que vem. Tá? Okay? Há a possibilidade do Fundeb acabar? Teoricamente sim, mas eu não acredito que essa possibilidade exista. Né? No pior cenário de crise, se desorganizaria muitas redes públicas no ano eleitoral. Né? Imagina um município que no meio do Fundeb recebe a maior. Tirar o Fundeb significa voltar à situação de 96. E a rede que foi montada a partir desse quadro de receitas a maior. Então, não é viável isso. Tá? Bem, pode ter uma crise, a economia não se recupera, o governo pressiona e só prorroga, o Fundeb também. Mas o governo não tomou iniciativa. Ele diz que 15% ele aceita, 15% parcelado, uma parte vai ser depois do governo dele, certo? Então, é um impacto, não é 15% de uma vez, mas é 15% dissolvido em 10 anos. Que já seria melhor do que atualmente, mas não tem nenhum projeto dele tramitando. Né? Então, isso sobre o Fundeb. Sobre a desvinculação, eu não sei se as pessoas vão enxergar daí, para entender a diferença dos cortes. Tá? Vou mostrar só 2 gráficos, eu não sei se dá para enxergar. Mas dá para ver uma queda bem acentuada. Isso é a ciência e tecnologia. As áreas que não têm vinculação, a queda foi violenta. Tá? Mas quando você pega a educação, não, a educação toda, tá? A função educação federal, a gente está falando do governo federal. Tudo é orçamento federal. Veja que ela tem queda, mas ela não é tão... Por quê? Cada despesa fixa. Porque no período anterior cresceu muito o número de universidades e FETs, o grosso da despesa é pessoal, e sem mexer em pessoal... Né? Então, o governo, para cumprir a emenda constitucional, em algum momento, né, ele vai atacar o funcionamento da carga horária dos professores federais. Tá? Senão ele não cumpre a emenda constitucional, a menos que a economia volte a crescer. Se ela ficar estagnada, ele vai ter que tomar uma providência. 2, eu esqueci de falar de um componente, e que gera uma certa confusão, não sei quem foi que me perguntou isso. O corte não tem a ver diretamente com a emenda constitucional. Tá? Existem 2 instrumentos aprovados que são cruéis. A emenda constitucional, mas a gente está acima, em termos de vinculação, já estava acima do 18%, né? E ficou acima porque caiu a arrecadação, o gasto fixo não caiu, e aí o percentual sobe. Tá? Então é fácil cumprir o 18%. O problema é que tem um déficit
fiscal nos últimos anos tinha superávit. Durante um período a gente brigava para não ter superávit, lembra? Tá? O governo está com déficit, quer dizer, ele projeta um gasto maior do que vai arrecadar. Há uma regra de ouro aprovada que não permite, sem autorização legislativa, que você gaste o que você não tem. Então, toda vez em que a arrecadação projetada não bate o mínimo que você colocou no orçamento, você é obrigado a contingenciar. Senão, constitui crime de responsabilidade. Então, você tem duas amarras. A maior parte dos contingenciamentos foram por causa da regra de ouro, que a gente chama, que é déficit versus receita, que tem a ver com a estagnação da economia. Por isso que eles voltaram em 9,2, porque eles maquiaram lá ou tiveram um pequeno crescimento de arrecadação em setembro, que pode cair daqui a pouco de novo, tá? E contingenciar novamente. No caso da educação. E outras, você está no teto da emenda constitucional, tá? Né? Onde o gasto não é com pessoal. Na saúde, por exemplo, que é gasto com custeio, que você pode contingenciar, tá? Que vai se transformar em pessoal lá na ponta, na contratação de um agente comunitário. Tá? Mas até chegar lá é um convênio é custeio, não é pagamento pessoal do governo federal. É diferente da educação. Não estou falando da educação toda, estou falando só do governo federal. Tá? Então, não sei se ajudei assim, a entender isso. Tá? O segundo ponto, né, bem, a redução da carga horária e formação que foi falada aqui, só um detalhe. Metade dos professores hoje são formados na rede privada e a maior parte hoje à distância. Então, a gente está falando de uma formação que é minoritária. A gente fica discutindo, será que a educação, que a formação dos professores na Federal do Pará, na Federal do Rio de Janeiro é boa? É um debate importante, mas isso cada vez mais é amplamente minoritário. Uma boa parte dos professores estão se formando à distância, em pedagogia, né, e nas licenciaturas. E cada vez que a crise acelera, mais gente vai para esse formato. Nem é, a gente estava brincando aqui, né, que nós vamos chegar numa situação em que, se for o R1C, não é progressivo, vai ser universal, né, que vai fazer a formação dos professores. Mas brincando, nenhum nem outro, é o apostilamento que é usado na Unip, na Anhanguera. É esse pessoal que forma professores. Esse colega, que foi a colega da professora daqui, né, que falou aqui da Lúcia, né, falou o seguinte: esse colega que está chegando para trabalhar contigo hoje, não foi formado na USP. Faz tempo. Quer dizer, tem colegas que vêm na USP, tá? Né? Mas são colegas formados na Anhanguera. Então, nem é a influência nas redes. Aonde esses programas estão fazendo na formação continuada. Né? É o tipo de formação e serviço que é dada, eles compram e vendem para as prefeituras, para os estados, né? Os pacotes deles. Mas a primeira formação não é deles que é feita. Né? É pior. Tá? Né? Isso já estava, que é, digamos assim, e o congelamento de crescimento das federais percentualmente vai fazer crescer as privadas, tá? Você fica parado, o outro continua crescendo, percentualmente você vai ser menos significativo no final do período, tá? Bem, terceiro, eu queria deixar por último a questão relação do piso e Fundeb em risco, né, que a Conceição falou, né? Tem um vínculo direto, tá? Mas, Conceição, a emenda constitucional ela não afeta as receitas estaduais de pagamento do pessoal, porque os programas do MEC, que são, assim, diretamente, tá? Lógico, se o MEC passa menos recursos para custeio, faz falta e o Estado tem que colocar para seu recurso próprio para custeio e falta para salário. Então tem um vaso comunicante, tá? Mas a estagnação da economia tem mais efeito na crise do piso do que essas políticas nacionais, tá? Né? É falso colocar na responsabilidade dos cortes do MEC a dificuldade do piso. A queda de arrecadação, né, ela vai pressionar para mudar a lei do Fundeb, do piso, rapidamente. Está se descumprindo, mas você vai legalizar algum outro formato mais precário que não está na discussão do salário mínimo. Reajustar só pela inflação, alguma coisa que distensione enquanto não se recupera a economia. Por quê? Porque a principal receita da educação é o ICMS. Tá? 60% do dinheiro circulante da educação básica é o ICMS.
o ICMS é sensível à renda, ao consumo das pessoas. Tá? Ele é um custo de consumo. Se está estagnada a economia, você não consome. A inflação está baixa por falta de consumo. Tá? Então, não vai crescer agora a inflação de forma significativa se você não tem dinheiro circulando, está estagnada a economia. Se ela voltar a crescer, você volta a crescer o ICMS. Tá? E aí você tem uma margem, digamos, para negociar. Hoje não tem margem nenhuma. Né? Então as greves vão ser muito duras. Né? Por quê? Porque os governos vão endurecer ou vão rever direitos que fizeram no período anterior para poder enquadrar essa situação, acabar assim, que eles chamam de gorduras, que são as carreiras, né? Docentes. Hoje, a maior parte dos professores estaduais são temporários. A precarização, uberização, como o pessoal chama no setor privado, né? Ele acontece via os temporários na rede pública, tá? Seja estadual ou municipal. Tá? Bem, e foi feita uma pergunta que merecia um outro debate, tá? Que tem a ver com ampliação, né? E como enfrentar a questão do colégio. Olha lá, eu vou tentar em 2, 3 minutos para encerrar, dar minha opinião, mas mereceria um debate maior. Bem, eu não concordo com o Pedro Paulo, tá? Eu diria, Pedro Paulo, que das falas aqui, se eu entendi, porque uma fala de 2 minutos é ruim saber se a pessoa pensa mesmo aquilo. A gente anota aqui, pode ser errado, tá? Então, mais ampla unidade, ok. Toda vez que eu tenho unidade e coloco uma vírgula, já acabou a unidade. Tá? Porque tem um porém que diz mais unidade, mas não com você, porque eu tenho diferença contigo. Eu preciso me diferenciar. Se eu preciso me diferenciar, significa que a pauta tem que ser detalhada, para eu me sentir contemplado. Já foi a unidade. Eu já restringi quantos eu consigo colocar na unidade. Esse é o desafio. Então, eu não conheço ninguém no movimento social que não defende unidade. Vocês conhecem alguém? Então, é o PSTU, digamos, tá? O campeão da unidade é o PSTU. Né? Porque só faz um chamado, né? Igual aquele filme, né? De terror, né? Faz um chamado para as pessoas lá, né? 7 Days, esse negócio assim, né? Mas mesmo assim propõe unidade, tá? A partir da minha pauta, digamos assim. Pelo menos é mais sincero, tá? O problema é, na diversidade ser adesivo. Veja, quando eu coloco os adjetivos, é que eu tenho medo de com quem eu vou me juntar. Acontece que o inimigo é tão grande, está passando um rolo compressor na gente, que, por que eu critiquei os movimentos depois do dia 15? Porque o que unificava? Contra os cortes. Nem todo mundo que estava na rua contra os cortes concordaria com fora Bolsonaro, passa Bolsonaro, chega de Bolsonaro, ou qualquer adjetivo do Bolsonaro que a gente coloca. Tá? Pode escolher qualquer um deles, né? Cada um tem um arrazoado atrás da palavra de ordem, mas todos querem dizer o seguinte: eu sou oposição ao Bolsonaro. Né? Ok? É possível fazer um movimento que seja mais amplo do que quem é oposição ao Bolsonaro? Nós topamos fazer isso? Entendeu? Esse é o nó, na prática, assim, no concreto. Não é fácil fazer isso. Estou falando aqui, mas não é fácil. Né? Por quê? Porque tem muita gente da área de ciência e tecnologia que não faz oposição ao Futurice, mas é contra os cortes. Aí se eu coloco toda a minha pauta, só vai os nossos. Mas se eu não coloco toda a pauta, eu não me sinto representado, entendeu? Tá? Né? Eu acho que está muito. Isso aconteceu na discussão da Amazônia. Contra as queimadas e contra a Amazônia, ou fora Bolsonaro e fica Amazônia. Entendeu? No concreto, essa polêmica acontece e nem sempre ela está explícita. Como fazer? Bem, eu posso fazer um movimento unitário da esquerda. O movimento unitário da esquerda você consegue uma pauta, todo mundo é contra o Bolsonaro. Aí você consegue alguma redação nesse. Se é um movimento que extrapole a esquerda, né, a menos que o governo se desgaste mais ainda, aí alguma palavra de ordem mais contundente contra o Bolsonaro vai ter eco, digamos assim, para a mobilização, não para as entidades. A entidade é de esquerda. Tá? Né? Com exceção de algumas que tem meio centro-esquerda, digamos assim. Na Amazônia até você tem muitas ONG, né, que não são nitidamente de esquerda, digamos assim, no sentido clássico, mas no sindical é mais raro. Então, essa é a dificuldade de você fazer movimentos mais amplos. Eu dou um exemplo. Teve na quarta-feira, o Fórum Nacional Popular Educação puxou um evento
em defesa da educação no dia 3, em defesa da educação. A mesa, só era o PT. Era a Gleisi, a única pessoa não filiada era a esposa do Paulo Freire, entendeu? Está sendo homenageada. Os outros eram... E, apesar de ter vários partidos de centro e esquerda presentes, nenhum estava na mesa além do PCdoB. Então, às vezes você pode ser estreito ao extremo, que acaba com um ato que poderia ser pelo menos mais amplo na esquerda, né? Porque nem percebe que está sendo estreito, porque acha que você é suficiente na representatividade, mas o antes não estava. Não sei se a intersindical foi convidada, certamente o Lucas não estaria lá, nem concordaria para ir, entendeu? Né? Então, construir atos unitários, aí cada um tem a sua unidade. Então, se eu reunir com a diretoria do ANDES, se eu reunir Fazubra, Sinazep e ANDES, e a UNE poder participar, é a minha amplitude já suficiente. E não está todo mundo. Esse é o problema. Então, eu acho que muda, o que o Matheus falou é verdade. Muda a lógica do movimento. Primeiro que todo mundo foi por oposição. Então, o meu pressuposto dentro do movimento já diminui um pouquinho. Mantém a diversidade, pelo Paulo, lógico. Mantém as diferenças. O Enoque colocou uma delas. Você tem várias campanhas contra a militarização. Tá? E todos os petistas vão assinar, na maior cara de pau. Por quê? Porque vários petistas são contra realmente. Isso não é nem cara de pau. Mas tem contradições, porque na Bahia e no Piauí tem militarização. Ok? No Ceará e na Bahia, tá? Bem, mas vamos pegar o seguinte, é uma contradição do PT. Mas, para eu ter uma campanha contra a militarização do Bolsonaro, é relevante nacionalmente que eu coloque essa vírgula? Contra a militarização, inclusive na Bahia e no Ceará? É assim que você constrói uma unidade nacional contra a militarização? Ou deixar no colo deles a contradição, porque lá na Bahia, quem é que vai para o movimento? E quem for para o movimento vai estar tendo um nó na cabeça. Mas destacar o nó na cabeça nacionalmente significa que eu não vou ter os petistas no movimento e eles são maiores que a gente. Então, estou dando uns exemplos para ver como é simples. Aí vem a questão de CONE, de EN, CONAI. Bem, a CONAI reuniu quase toda a esquerda, menos com Lutas e antes. Tá? E foi chamado de governista. Ok? Bem, o governo jogou fora a CONAI quando assumiu o Temer, tentando fazer uma paralela. O que é que o petismo fez? Não perdeu um esforço para juntar os outros. Aí, o que é que o ONU disse? O seguinte, não, a nossa já é a popular, porque nós somos bons e bons não. E nenhuma das duas representa todo mundo. O desafio é como é que você faz uma conferência, digamos, de educação, concordo contigo, que reúna todo mundo. Né? Primeiro tem que sentar na mesa todo mundo. Mesmo com o Bolsonaro, pessoal. É isso que é mais assustador. Tá? Porque as pessoas são suficientes e assim, você precisa crescer nessa disputa, né? Interna. E às vezes tem contradições. Ontem, nesse ato, estava proibido sentar na mesa com um sindicato paralelo, criado na época do governo Lula. Tá? Uma parte do PT voltou com antes, uma parte estava no proibido. Então, tem coisas de... Eu não tenho uma fórmula para resolver isso. Tem uma necessidade, mas, de qualquer jeito, a regra geral é a seguinte: quanto mais ampla a pauta, para além das nossas fronteiras, mais massivos são os movimentos. Tá? Bem, essa é a máxima. Colocar isso em prática, eu já não sei dizer para vocês como fazer na prática. Bem, por último, eu acho que nós vamos viver um período, quando a gente fala um período defensivo, é que a nossa pauta local, nacional, vai ser para manter o que a gente tem. Manter o piso, né? E o debate sobre se o valor do piso é bom ou não, vai estar na gaveta, pessoal. Não depende da gente, entendeu? Não é um problema que a gente escolhe. Porque se você colocar, você está falando uma coisa que não está acontecendo, está fora da realidade da categoria. É porque é uma defensiva. Né? A primeira greve que eu fiz na vida, né, era para ganhar o salário mínimo aos professores primários. Estava 40 anos defasada a greve. Tá? Né? Era uma greve super, hiper defensiva, ganhar o salário mínimo numa coisa que na década de 40, 50 a gente tinha conquistado. Bem, mas mobilizou as pessoas, colocou as pessoas na rua, elevou a consciência das pessoas, ajudou a organizar o sindicato.
Quer dizer, tem saldo, mesmo numa luta defensiva, tem um saldo organizativo. Porque você movimenta as pessoas. E ao movimentar as pessoas, você descola a gente que estava ali no meio tempo, que estava quieto, que estava sendo conquistado pelo outro lado, do bolsonarismo. Tá? Esse é um problema. Eu encerro assim, tem uma polêmica agora de quantos por cento Bolsonaro realmente tem de pessoas militantes, né? Quantos seres reacionários no Brasil? Tem um monte de gente teorizando sobre isso. Não são os 30%. Então, existe um certo consenso em quem trabalha com pesquisa. Muita gente diz que isso chega a 12%. Mas 12% militando, indo para a rua defender, é assustador. É 10 vezes maior que nós, que é esquerda. Entendeu? Então, é lógico que desidratar para 12% ajuda, porque significa você neutralizar a gente que está repercutindo falas. E tem o problema seguinte, existem terrenos que são deles. Eu tive uma polêmica numa reunião do pessoal lá no DF, se o nosso eixo contra o Ibanez deveria ser militarização ou não. E eu fui dizer que a militarização era o terreno deles, e quase que eu apanho. É lógico que é o nosso, porque a proposta pedagógica é libertadora, patati, patatá, entendeu? Nosso só dos militantes eu concordo. Mas os pais dos alunos estão sendo conquistados com medo da violência. Quer dizer, se você não tiver uma porta de entrada com os pais, você perde o debate com eles. Né? Se não mostrar as contradições, perde o apoio até da categoria. Né? Foi estuprado, foi assaltado, não sei o que mais, bem, vai ter polícia aqui dentro, eu me sentir mais seguro para ir trabalhar. Né? Entendeu? Né? Certamente a professora que foi estuprada aqui no interior de São Paulo essa semana, se tivesse um policial na porta, ela diria, bem, se tivesse militarizado, certamente tinha um PM por aqui, o cara não tinha me estuprado no carro no estacionamento da escola no sábado. Foi aqui na capital. Entendeu? Como é que você dialoga com isso? É muito difícil. Não é o nosso terreno. O excludente de licitude, né? A prisão de segunda instância, nós vamos ter uma batalha com o pacote do Moro agora. Não é simples essa batalha. Tá? Porque é o terreno. Você tem que travar a batalha. Como é que você não vai travar? Você não escolhe o local que você vai disputar. Né? Mas você tem que ter consciência de que aquele terreno é arenoso, é difícil você se movimentar, sabe? Senão você acha que vai ter um bom desempenho, jogou em grama o tempo inteiro com chuteira, foi para a areia e acha que vai ter o mesmo desempenho. Além de ser um perna de pau, o terreno ainda é pior. Então eu queria colocar um pouco isso, porque eu acho que esse último tema tem a ver com o tema que a gente está discutindo aqui, mas merece uma reflexão um pouco mais organizada, que tem a ver com como é que cada um está se agindo, né, como é que está se movimentando, né, é bem mais complexo do que isso. Eu queria agradecer aí a oportunidade de me colocar à disposição e eu espero que o debate provoque outros debates na intersindical, né, em especial aquilo que não é restrito na educação, né, mas que é da política geral nossa de como enfrentar o Bolsonaro. Tá?